Olá, meu querido povo brasileiro. Eu acabei de ver pelo frame ali que esse daqui tá parecendo um pronunciamento oficial, não é? Eu tô fazendo esse vídeo por uma razão que até deve ter ficado clara com a bandeira atrás. Tô aqui para falar da eleição. Pô, calma. Antes de me xingar no Twitter, deixa eu explicar o porquê eu tô aqui. Se você tem acompanhado a eleição desde o começo, desde o primeiro turno, o que eu espero que você tenha feito, você deve ter percebido que o Brasil, depois do começo do segundo turno, entrou em um pseudo-estado de guerra civil. Não uma guerra civil com armas e... Não, é uma briga política, uma briga até ideológica entre as pessoas que apoiam cada candidato. No caso dessa eleição, como todo segundo turno, são dois candidatos. A candidata Dilma Rousseff e o candidato Aécio Neves. E essa discussão se espalhou literalmente pelo país inteiro. Essa discussão foi para as mídias sociais, as pessoas realmente estão discutindo, estão debatendo, estão realmente engajando nessa discussão política, nessa troca de ideias, e de uma forma muito forte. E isso é bom? Isso é ruim? Na verdade, ambos. Por onde eu começo? Pelo lado bom ou pelo lado ruim? Cara, lado bom, coroa, lado ruim. Lado bom? Obviamente o lado bom é que o assunto mais pertinente para a nação no momento não é quem está no paredão ou quem é a lanterna do Campeonato Brasileiro. O foco realmente está nessa eleição e, convenhamos, uma discussão política é muito mais construtiva do que uma discussão sobre um programa de TV ou algum tipo de esporte. A discussão realmente está girando em torno das propostas, em torno dos ataques que um faz ao outro, em torno do que os predecessores fizeram, e isso é até bom. Tem muita gente que está se informando sobre a história econômica, social do país, tem gente que está se informando sobre a atual situação econômica e social do país e pensando sobre como o futuro será se for eleito tal candidato, fulano ou cicrano. Esses últimos 2 anos acho que foram muito importantes para o Brasil, porque mostrou uma representação muito maior da população, principalmente da população jovem, no processo político. Teve as manifestações do ano passado, esse ano as eleições, e claro, tudo isso amplificado pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Orkut não mais, né, ele morreu. As pessoas organizam eventos, publicam fotos, e tem gente até que escreve texto, um verdadeiro artigo ali, expressando suas opiniões, suas esperanças e seus receios sobre o futuro do país, sobre a situação política. Isso é muito bom, eu acho isso algo muito positivo para o Brasil, para o povo brasileiro. Para você ter uma noção, no último debate da Record, cada candidato teve uma média de 1.800 tweets por minuto. Isso é quase 650 mil tweets durante as 3 horas de debate. Isso sem falar que o debate da Record ficou em segundo lugar na audiência, o que é muito positivo. Significa que muita gente estava assistindo o debate e, na minha opinião, foi o debate mais construtivo até agora. E aí que está o meu ponto negativo. No começo desse segundo turno, o nível das discussões, o nível dos debates caiu muito, despencou. Eu não vou apontar dedo para quem foi o primeiro. Parafraseando a minha professora da 3ª série, não importa quem começou. O fato é que as discussões divergiram de propostas e tensões pro governo para ataques pessoais e dados manipulados e infundados. E o nível chegou a tal ponto que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que estava até bem distante da eleição no primeiro turno, se tornou muito mais presente no segundo. Nos últimos 4 dias, o TSE já suspendeu 14 propagandas eleitorais dos dois lados. 14 propagandas. E o problema é que, junto com o nível dos debates dos presidenciáveis, caiu também o nível do debate e da discussão dos eleitores. Pararam de falar de propostas de governo ou qualquer coisa que aconteceu nos últimos mandatos para falar de candidatos anteriores, candidatos 10, 20 anos atrás, e até da vida pessoal dos candidatos e até da juventude deles, coisa que aconteceu há 30 anos atrás. A galera generaliza, um vira soviético, o outro vira fascista. Tem gente que não se segura, não consegue separar as duas coisas e começa a xingar e atacar pessoalmente o outro eleitor, outra pessoa com a qual ela está discutindo. Isso não é bom. Eu acho até que tem amizades que estão sendo desfeitas por causa dessa eleição. Isso é um grande problema porque muita gente cansa e perde o interesse. Muita gente que estava engajada antes simplesmente não tem paciência para esse tipo de discussão
sem sentido, esse tipo de discussão banal, sem um aprofundamento sobre o que realmente é importante, sobre as propostas, sobre o futuro que essas pessoas querem para o nosso país. Basicamente, muita gente está de saco cheio num país onde o voto é obrigatório. Isso é muito perigoso. E é mais por isso que eu tô aqui, que eu resolvi vir aqui fazer isso, me dar o trabalho de fazer o vídeo para você. Para você, eleitor, para dizer para você que você tem a faca e o queijo na mão. Essa é a melhor época da história brasileira para ser um eleitor. Além do fato que a gente pode realmente eleger alguém, a gente ainda tem a internet do nosso lado. Você não precisa sair de casa, você pode em qualquer lugar, na rua, você pode acessar a internet e pesquisar coisas sobre o seu candidato, notícias, o que ele fala, o que estão falando sobre ele. Isso é um poder muito forte na mão do eleitor. E a melhor coisa que você pode fazer é duvidar de tudo que eles estão falando. Duvida mesmo do seu candidato, confia e desconfia. Tenta se ater às propostas dele, ao que ele está falando agora, o que ele quer pro Brasil agora. Não se atenha ao que aconteceu com ele em 1985 ou quem foi o presidente há 10, 15 anos atrás. A eleição não é Lula contra a FHC, a eleição é a Dilma contra o Aécio. Tem que haver essa separação. Eu vejo muito pessoas comparando o Aécio com a FHC, a Dilma com o Lula. Não é isso. Cada um é cada um. Lembre-se disso. Entra nos sites deles, nos sites dos partidos e dos candidatos. Entra no Facebook deles, entra na página do Twitter deles, vê o que eles estão falando, vê quais são as propostas, vê se você concorda. Analise o candidato e se analise o que você acha sobre as propostas dele, se realmente é o que você concorda, se realmente é o que você acha que é melhor para o Brasil. E se você está em dúvida sobre quem votar, ou você ficou em dúvida depois que você viu alguma informação, que você discutiu alguma coisa sobre o candidato, aqui estão as páginas deles, onde você pode acessar as propostas e tudo em relação ao candidato. E acima de tudo, lembre-se que eleição não é guerra. Todo mundo tem o direito à opinião própria, não importa o quão louca, ou quão ridícula, ou quão sem sentido ela possa parecer para você, todo mundo tem o direito à própria opinião. Se você acha a opinião de uma pessoa ridícula, ou asquerosa, ou alguma coisa do gênero, provavelmente aquela pessoa acha a mesma coisa sobre a sua opinião. E a gente tem que tirar da cabeça que nós não estamos lutando uns contra os outros. Então, não vamos nos ofender, nos xingar por causa dos políticos. Não prejudique nenhuma amizade por causa de eleição, por causa de candidato, por causa de ideologia. Você tem que estar acima disso. Discussão faz parte, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente fica furioso, mas a gente tem que saber se controlar, saber que às vezes não vale a pena você prejudicar uma relação com uma pessoa por causa de uma discussão política. Lembre-se que no final nós somos todos brasileiros e somente caminhando juntos vamos levar esse país para frente.